os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Graças a Deus, estamos juntos nessa belíssima manhã de sexta-feira, hoje 19 de agosto. Hoje celebra-se o Dia do Artista, o Dia do Teatro e também o Dia Mundial da Fotografia. E por falar em fotografia, quase que todos quantos possuem um celular se tornaram fotógrafos. E muitas fotografias são bem trabalhadas na hora da selfie. Portanto, parabéns a todos os fotógrafos. Logo mais estaremos ouvindo mais uma reflexão ministrada em nosso tempo. E eu acredito que Deus vai falar profundamente ao seu coração através do estudo da palavra que nós temos ministrado em nossa igreja. E ao término você terá a oportunidade de ouvir mais uma música interpretada por um dos cantores do ministério da LPC. Portanto, continue conosco. Não tenho dúvidas que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Sem perda de tempo, fiquemos com mais uma reflexão ministrada em nossa igreja. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. A natureza está sofrendo, a criação está sofrendo por causa do homem que sujeitou no ato da sua desobediência. Quando os nossos pais agiram arbitrariamente, meus irmãos, em desobedecer a Deus, até a própria natureza foi afetada. A própria natureza foi afetada. Conforme já citamos, espinhos, cardos e abrolhos, Gênesis 3,18. Depois da queda, o mundo foi poluído e contaminado pelo pecado. Por isso a Bíblia declara: o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. E Satanás, ele age como um ladrão que vem para matar, roubar e destruir. É essa a sua ação no coração do homem, como ladrão. Então, é bom que nós pensemos, irmãos, a criação ficou sujeita, submetida à frustração de quem a sujeitou. Contudo, foi-lhe dada uma esperança e uma segurança para o futuro também, assim como o homem recebeu. A própria natureza também. Não só o homem, mas a própria natureza. Nós vamos ver, meus irmãos, o quanto a natureza está sofrendo hoje, por causa do pecado. Por isso que nós demos o título, Sofrimento e Redenção. No verso 21, Paulo diz: na esperança de que a própria natureza ou a criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Eu vou repetir o verso 21. Na esperança de que a própria criação, quer dizer, a criação tem essa esperança, a prosopopeia, ela age como um ser, embora a terra seja um ser, a criação, né, que está aí, a natureza toda, mas ela age dessa forma, ela espera, ela tem essa expectativa de ser um dia redimida do cativeiro, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Assim como nós esperamos a salvação. E aí você diz: pastor, nós não estamos salvos? Estamos salvos sim. Mas lembre-se que na semana anterior a esta, que o pastor Júnior me antecedeu, nós falamos que ainda hoje estamos, embora estejamos salvos, ainda convivemos com estamos convivendo com a presença do pecado. Falamos isso aqui para vocês. Vocês devem estar lembrados. Mas lembre-se que lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 53 a 55,
A natureza já recebeu o impacto de sua remissão, de tanto sofrer, quando Jesus ressuscitou. Quando ele morreu e ressuscitou. Ali está a redenção, não só da criatura, do homem, mas inclusive da própria natureza. Lembra-se, quando Jesus morreu, a terra tremeu, o céu escureceu, e diz o texto lá em Mateus 24, 45, 51 e 52, que os céus se abalaram. A natureza naquela hora estava recebendo um impacto de uma promessa daquele que haveria de redimi-la, como a natureza ou como a criação. Toda a criação foi impactada ali. Porém, ela será renovada, porque embora ela já tenha recebido já tenha presenciado o que o Senhor Jesus realizou lá no Calvário, que foi trazer a redenção, não apenas da criatura humana, mas também de toda a criação, de toda a natureza. E por isso é que a natureza anseia esse dia chegar. Nós vamos ver que Pedro fala lá na sua segunda carta: esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Novos céus e nova terra. Então a natureza e toda a criação, ela já recebeu essa promessa de que o libertador, aquele que veio realmente para consumar toda a obra. Por isso que Jesus, quando estava lá no Calvário, ele disse: tudo está consumado. Tudo está consumado. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 22, Paulo continua argumentando, dizendo o seguinte: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. O autor desse comentário que eu li, ele fala sobre a prosopopeia, quer dizer, a natureza, ela suporta angústias. Você imagine, a gente se angustia muitas vezes, né, irmãos? Com certas situações, certas circunstâncias, certos problemas, você se angustia. Eu pelo menos, diante de muitas situações que a gente vê passar o nosso país, eu me angustio. Por muitas vezes eu tenho me angustiado, ver muita coisa errada sendo realizada, sendo praticada por nossos representantes, que se dizem representantes do povo, e me angustiam. Agora imagine a natureza, a criação angustiada, como diz o texto: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Que sentimento de angústia é esse, meus irmãos? Que gemido é esse? Que angústia a criação está sofrendo hoje? Que gemidos são esses? Eu vou enumerar aqui 4 coisas. No desenrolar desse estudo, nós vamos ver que isso traduz suporta angústias até agora e geme. Que sentimentos são esses? Paulo faz a comparação analógica do sofrimento. O sofrimento humano transferido para a natureza, ou para a criação. Meus irmãos, quando o pecado foi consumado e deu à luz lá no Éden, trouxe grandes estragos, não apenas para a criatura humana, mas inclusive para a própria criação. A criação foi prejudicada sobre muitos aspectos. Ela sentiu-se agredida quando deixou de ter o homem que foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus para adorar o Criador. Quando viu este homem desviar a sua adoração para Deus, para os objetos, para coisas, para répteis, para as aves e quadrúpedes, conforme Paulo diz escrevendo na sua primeira carta, no seu primeiro capítulo, inclusive da carta aos Romanos. Então a natureza, ela se sentiu: como é que vocês deixaram, se fôssemos dialogar com a natureza, como é que vocês deixaram de reconhecer, de adorar o Criador, que foi quem criou vocês e criou a nós outros, a própria natureza, tudo, os animais marinhos, os animais selváticos, tudo que está aí foi Deus que criou, e vocês deixaram de adorar esse Criador para adorar répteis, quadrúpedes
e aves, objetos, coisas. Romanos 1:23, Paulo diz isso claramente, com muita clareza. Então a natureza, ela está revoltada, porque viu a natureza que também sofreu. E quando Jesus estava crucificado lá na cruz, a terra tremeu, o céu escureceu, os céus se abalaram, na esperança de que iria realmente, estava morrendo aquele que ia redimi-la, ia trazer redenção. Porém o homem fez com que a própria natureza sentisse triste. Estou usando aqui uma linguagem aqui figurativa, abalada, né? Gemendo, como vemos aqui, suportando angústias até agora. Segunda coisa, daí surgiram os desastres ecológicos que a gente vê hoje e que vamos sempre ver e vamos sempre conviver com isso. Mudanças climáticas, mudaram o curso dos rios, e quando esses rios que foram desviados seus cursos, quando eles um dia voltam à sua normalidade, causam muitas catástrofes, como nós temos vistos. Aquelas casas que são construídas nos entornos dos morros, evidentemente, obviamente, quando chove, aqueles morros, a infiltração da água leva todas aquelas terras os declives vindo de água abaixo, então vem e sai levando tudo. Por quê? Por que esses desastres ecológicos? Por causa da desobediência do homem. Ele desrespeitou o leito dos rios e foi muitas vezes construir cidades e casas. Alguns anos atrás, eu não me lembro agora, mas uma cidade que tinha um leito de um rio, quando o rio veio, levou tudo, tipo aquela barragem de Brumadinho, daquele jeito. Então os homens estão colhendo e a natureza está sofrendo. Enchentes, doenças, epidemias, como nós estamos vendo em nossos dias. Agora essa varíola dos macacos, a doença dos macacos, chuvas de pedras, de granizos, extinção de animais, desequilíbrio climático, desequilíbrio ecológico, a fauna e a flora sofrendo. Por que está havendo tanto sofrimento? A natureza está gemendo. E como diz Paulo aqui, suporta angústias até agora, porque a natureza também foi afetada. Terceiro, a terra não tem produzido alimento suficiente para alimentar a humanidade. Nós vemos que quando se produz, vem a praga do bicudo, vem a praga do gafanhoto, vem as geadas. Eu tenho visto em algumas regiões, principalmente no Rio Grande do Sul, quando se planta uma grande quantidade de tipo de cereais, a geada acaba. É como se não tivesse havido o inverno, é como se não tivesse acontecido, não houve colheita de nada, porque tudo se perdeu. Isso é o preço do pecado, da desobediência, que fez com que a própria natureza estivesse hoje gemendo, suportando angústias até agora. Animais sendo extintos, extinção de animais. Portanto, a própria natureza aguarda a sua redenção, e enquanto ela não vem, ela geme. Quando você ouvir algum desses sinais que eu estou citando aqui, é como se a natureza estivesse dizendo assim: eu estou morrendo, me acudam, eu não suporto mais. É a mesma coisa, ela não tem voz, mas os fenômenos da natureza levam-nos a pensar como a natureza está sofrendo. Então, o pecado trouxe estragos à criação, desastres ecológicos. A terra não tem produzido alimento suficiente para alimentar a humanidade. Os desastres estão aí patentes aos nossos olhos. No verso 23, Paulo diz:
E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo físico. Nós, criaturas, já fomos redimidos, porém a criação será também, e a sua esperança hoje é de um novo céu e uma nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Pedro capítulo 3, verso 3. Ou seja, a própria natureza está ansiosa que esse dia chegue e que aconteça isso. E acontecerá, meus irmãos, sabe quando? Quando Jesus voltar para reinar sobre a terra. A terra vai começar a experimentar ali, até que Jesus reine, até que ele termine o seu reinado sobre a terra. Eu vou contar aqui para vocês o que a gente já experimenta hoje. Nós que um dia nascemos de novo, nós que um dia nos tornamos novas criaturas, desde o momento em que nós tivemos aquele encontro pessoal com Jesus e que Ele entrou em nossa vida e transformou o nosso coração, a menos que você não tenha nascido de novo, você começou a sentir paz. Sim ou não? Amém? Temos paz, irmão. E essa paz, ela é duradoura. Ela está presente não apenas quando a gente está com tudo mais, vamos usar assim, caminhando, né, sobre controle, como também quando foge o controle. Quando você está aflito, quando você está angustiado, você tem paz. Eu falei da minha experiência, me angustio muito com muita coisa que eu vejo acontecer no mundo, e principalmente nesses dias em nosso país. Mas eu não perco paz, porque eu sei que Deus está no controle. Ele está no controle de tudo. E se Ele está permitindo que isso aconteça, é porque nós precisamos de provar essas experiências, as quais levarão muitos a terem um despertamento e se chegarem para Deus. No verso 24, Paulo diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se não vê, que se vê não é esperança, pois aqui alguém vê como o espera. A nossa esperança, meus irmãos, que temos hoje como uma chama que está ardendo e acesa em nossos corações, é a nossa redenção na sua plenitude. Amém? Redenção na sua plenitude. Quem tem essa esperança, diga glória a Deus. Amém? Nós temos essa certeza. Paulo disse que se nós esperássemos em Cristo apenas nessa vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. E nós não esperamos em Cristo apenas nessa vida. Já está de bom tamanho esperar Jesus nessa vida aqui. Está de bom tamanho. Mas não é somente nessa vida aqui. Nós temos uma visão muito mais transcendental. Então a nossa esperança é a nossa redenção. Redenção plena. Quando se consumará toda a nossa glória com Cristo. Em Cristo. O que experimentamos hoje é apenas um vislumbre. Essa paz que você tem no coração é apenas uma amostra grátis daquilo que está reservado para nós. Essa esperança, meus irmãos, alcançará o ápice quando os nossos corpos forem glorificados. Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, diz: o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá da imortalidade. Então é um corpo glorificado. Nós ainda não estamos sentindo esse gozo da redenção plena na sua plenitude, porque ainda estamos nesse corpo mortal, cheio de falhas, cheio de defeitos. Mas quando esse corpo corruptível for revestido de incorruptibilidade, e esse corpo mortal se revestir de imortalidade, a nossa vida será plena de gozo. Eu vou contar aqui para vocês uma ilustração que me veio agora. Isso que eu vou contar é verdade, aconteceu. Eu era dirigente de uma das congregações na época, eu era seminarista do pastor Jonatas Ferreira Catão, de saudosa memória, no Cristo Redentor. Então a gente, visitando os membros e evangelizando, um dia eu entrei numa residência que tinha uma mocinha,
ela tinha 20 e poucos anos, mas eu não estou exagerando, ela era desse tamanho. Desse tamanho. Não ouvia, nem falava. Aliás, desculpe, não falava e não ouvia direito. Ela não tinha uma boa audição, mas ela ouvia. Ela não tinha uma boa audição, mas ela ouvia. E ela era tetraplégica, pequenininha, desse tamanho, numa cama ali, fazia tudo, dava-se banho nela, alimentava, tudo. Mas eu nunca vi na minha vida uma pessoa tão feliz, transmitindo tanta alegria quanto ela. Nunca eu entrei naquela residência para visitar aquela moça que ela não estivesse sorrindo. Ela esboçava um sorriso nos lábios belíssimo. E eu me lembro que uma vez eu cheguei lá, procurei saber por que ela tinha nascido assim. A mãe dela estava gestante, e quando a mãe dela contou, quando ela estava gestante, morava num lugar assim, no sítio, e na porta da casa tinha um lajeiro de pedra. E um dia, a mãe dela, que estava gestante, pouco tempo faltava para ela nascer, ela estava debruçada, esperando o marido chegar do roçado. E quando ele chegou do roçado, ele vinha muito cansado, vinha com enxada, com aquelas ferramentas de agricultor, e ela olhava para o lado de cá, e ele chegou, quando ele foi se aproximando, ele arriou a ferramenta, e no impacto daquela ferramenta na pedra, a criança estremeceu. A mãe teve um susto, e ela nasceu toda entrevadazinha. Ela tinha os pezinhos assim para dentro, as mãozinhas também, tudo entrevado, cabeça normal, até o tórax aqui normal. Ela era desse tamanho. E aí, quando foi uma vez, eu senti de Deus de falar para ela, mostrando que nós receberemos um novo corpo, um corpo glorificado. E eu falei isso bem claro para ela. Ela não ouvia bem, mas ela percebeu o que nós falávamos. Porque quando eu disse, olha, quando Jesus vier, os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos seremos arrebatados. Esse corpo que você tem aí hoje, nesse leito, todo comprometido, ao ponto de você precisar de tudo que tem que fazer, seja feito pelas mãos dos outros, você receberá um corpo lindo, um corpo belíssimo, um corpo glorificado, um corpo perfeito. Então ela sorria, né? Então, o que eu queria dizer para vocês é que essa natureza que está aí hoje, toda deformada por causa do pecado, ela vai um dia, como aquele exemplo que eu citei, será uma criação, como Pedro diz, né? Novos céus e nova terra. Agradeço a você que esteve conosco, mas antes desejamos lembrar, aonde você reside, na sua cidade, no seu bairro, há um templo evangélico. Vá este domingo participar de um dos cultos, e eu acredito que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Se você reside em Campina Grande e desejar fazer uma visita à nossa igreja, Igreja do Calvário, está na entrada da cidade de Campina Grande. Não tem erro, você vem na Avenida Brasília, quando termina no Giradouro, confluência com o Parque da Criança, você tem a Igreja do Calvário. As nossas reuniões ocorrem sempre pela manhã, escola dominical às 9 horas. Às 18 horas, culto divino. Às terças-feiras nós temos culto de oração pela família. Venha orar conosco. Muitas famílias têm sido abençoadas, lares têm sido restaurados, vidas transformadas, respostas de oração. Faça um teste, venha orar conosco sempre às terças-feiras. Às quintas-feiras nós temos estudo bíblico, às 19h30, inclusive com transmissão online. Estamos realizando um estudo muito interessante, um estudo exegético sobre a carta de Paulo aos Romanos, como nós ouvimos nessa oportunidade. Portanto, venha estudar a Bíblia conosco. Agradecemos a todos que estiveram em sintonia com este programa, tanto internautas quanto aqueles telespectadores da TV Master, TV a cabo, Canal 20. Desejamos a todos um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Que todos fiquem com Deus.
e a paz do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. O galo canta na cumieira do paiol, anunciando ao sertão o nascer do sol. A natureza explode viva em alegria, celebrando a vida que se renova no novo dia. Nessa festança eu pulo cedo do meu giral, reúno as minhas duas reses no curral, apeio uma, ordenho outra de cada vez, com gratidão ao Deus da vida que me fez. Sem cerimônia, volto pro meu rancho de sapê. Minha mulher já me espera com o café. Beijo os filhos, ajeito a boia na matula, troco a camisa, acocho a sela da minha mula. Vou pra cidade pra ver se agora consigo um jeito de atalhar essa conversa com o prefeito. As coisas andam destrambelhadas pro nosso lado. Ainda na semana gastei o último trocado. O sol se esconde anunciando o fim da tarde. Eu estou de volta depois de um dia na cidade. Mais uma vez não me receberam pra conversar. Disseram que os homens viajaram pra capital. Nesse desatino a canção esgota, o peito aperta. Os olhos molham essa estrada que é tão deserta. Peço a Deus que não me deixe andar sozinho. Sua companhia traz esperança pro caminho. Enquanto sigo, penso naquilo que me espera. A mulher e os filhos estão orando na tapera. A confiança em Deus sempre nos sustentou. E é nessa força em Jesus Cristo que eu sempre vou. Mesmo que falte a doce fruta no pomar, ou se a malhada no curral já me faltar, ainda assim no meu Senhor me alegrarei. E ao Deus soberano minha força exultarei. Pois não é o homem quem assegura minha alegria. Não é o dinheiro, conhecimento ou mesmo a lida. O meu caminho eu entreguei nas mãos do Rei. Já não me abalo, somente nele esperarei.